Agora é com o Anthony. Pode ir, Anthony? Pode ir. Olá, começando mais um Pod Ellen para vocês. Super feliz de estar aqui hoje com a minha irmã, Kelly Jabbour, psicóloga, terapeuta holística, com meu querido professor de yoga, Caio Correia, @Yogalaia. Tudo bem? Tudo ótimo. Que muito bom prazer. que você veio, muito bom te receber. Obrigado. Kelzinha, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque internet, a gente nunca sabe a hora que vocês vão nos assistir. E hoje a gente está aqui para bater um super papo, cabeça, corpo, mente e espírito, sobre yoga. O Caio, a gente se conheceu num spa. Eu estava fazendo um retiro lá e todas nós ficamos encantadas com as aulas dele, com tudo que você compartilhou com a gente, toda a filosofia do yoga, porque muitas pessoas pensam que é só os asanas, né? É só fazer aquelas posições mirabolantes e não é nada disso, é muito mais complexo, é também isso, é uma parte muito pequena do yoga, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Bom, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio Correia, eu sou professor de yoga, idealizador do Yogalaia, que é a minha escola de yoga. É uma escola de yoga online, né, mas que a gente faz eventos presenciais, mas a minha primeira ideia foi criar de maneira online para que a gente pudesse, de fato, difundir para mais pessoas esse conhecimento do yoga que mudou minha vida. Eu acho a coisa mais linda do mundo, então eu sempre tive essa ideia de conseguir passar um pouco mais do conhecimento por trás da prática das posturas, né? Que é uma prática também muito importante, a gente pode falar um pouquinho sobre o porquê que ela é importante, mas existe um conhecimento gigante por trás e principalmente sobre o funcionamento da mente, sobre como a gente atua no dia a dia, sobre como a gente compreende o funcionamento da nossa mente, como a gente pode diminuir o nosso sofrimento, como a gente pode cuidar da forma como a gente atua e da forma como a gente interage com a realidade, né? Isso eu acho que é a coisa mais linda do yoga e que eu acho que vem se perdendo um pouco, né? Porque cada vez mais o yoga está se tornando uma prática física e não é uma crítica, é só uma constatação. Exatamente, uma constatação do que vem acontecendo. Mas aí, conforme esse conhecimento foi entrando e foi, né, ficando gigante dentro de mim, assim, ele começou a sair, a transbordar, né? E conforme foi saindo, eu fui vendo o impacto disso em outras pessoas e eu falei, cara, eu quero fazer isso sem fronteira, sem limite de espaço, sabe? E além. E além. E aí eu abri essa escola de yoga online, que é a forma como eu passo esse conhecimento de maneira mais ampla e aberta. E faz muito sentido você passar esse conteúdo que gira em torno das posições, né? Porque quando você vai fazer as posições, você faz com outra mentalidade. Exato. Você entende muito mais o que você está fazendo e você ama muito mais aquilo que você está fazendo, porque você está sabendo o que você está causando em você. Exato. Então vamos destrinchar tudo isso? Vamos. Qual a importância do yoga na vida da pessoa? O que é o yoga? Boa. Vamos, no começo, imagina que aquela pessoa que está ali nos assistindo não tem ideia do que seja. Boa. Então, vou dar uma aprofundada aqui, só para a gente entender que o yoga não é uma coisa só, tá, né? O yoga existem diversas abordagens, diversos entendimentos do yoga, né? Para começar, o yoga ele é uma forma de você olhar para a realidade, né? Dentro da cultura da Índia, né, que a gente chama cultura védica, que é a cultura que vem dos Vedas, né, que são os textos clássicos, os textos mais importantes, né, da tradição indiana. Existem diferentes formas de você interpretar esse texto, né? Trazendo para a nossa cultura, se você for pegar a Bíblia, existem diversas interpretações da Bíblia, né? E que às vezes até discordam em certos pontos. E é como se você visse aquele texto, aquele conhecimento, por perspectivas de acordo com a sua realidade, né? Então existem diferentes formas de você olhar para o conhecimento que vem desses textos clássicos da Índia. E o yoga é uma delas. Só que dentro do yoga existem diferentes vertentes, né? Então, existem duas abordagens básicas do yoga, o que a gente chama de Prana Samyamana Yoga e o que a gente chama de Bhavana Yoga. Vou explicar. Tá. Prana Samyamana Yoga é uma abordagem muito mais técnica, vamos dizer assim, muito mais corporificada, que você usa o corpo e experimentações para você conseguir entender melhor o que você é e qual é a sua relação com o seu entorno, tá? Prana é como se fosse a energia que possibilita a vida, é a nossa vitalidade, né? Então a gente consegue prana pelos alimentos, pela luz do sol, pelas coisas que a gente bebe, pela irradiação da lua, né? Isso é o que os textos trazem. Então, é uma energia que existe dentro de nós. E o prana samyamana significa um aprofundamento, quando você vai fundo naquela coisa. Então, o prana samyamana yoga é uma abordagem que vai fundo na manipulação dessa energia.
Então é a abordagem que fala, por exemplo, dos chakras, que é uma coisa que as pessoas já ouviram mais falar, que usa as posturas, que usa as técnicas de respiração, né? E que usa toda essa ideia de manipular a energia para você entender melhor o seu funcionamento, entender o que é mente, o que é corpo, o que é espírito, para você ter primeiro esse discernimento através da experiência, né, da experimentação também, e a partir daí você conseguir interagir com a realidade de uma maneira mais interessante, mais clara, né? A outra abordagem, Bhavana Yoga, Bhavana significa um sentimento, uma intenção, né? Então o Bhavana Yoga é uma outra abordagem, né, que o texto que mais fala disso é a Bhagavad Gita, que é um texto que mais pessoas conhecem, né, um texto bem importante dentro da cultura védica, e que fala sobre o yoga no dia a dia, o yoga na ação, o yoga na intenção de você realmente dar o seu melhor, você se devotar para a ação, né? Não necessariamente se devotar para uma entidade ou para uma religião, mas você se entregar para a ação, entendendo que as suas ações são para muito além do que é o eu, né? As minhas ações têm um impacto no todo, né? E o Bhavana Yoga, ele traz essas abordagens, são 3 abordagens principais, né? Que é Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, né? Karma significa ação, literalmente, né? Existe a lei do karma, né? Que é a lei de ação e reação, mas a palavra literalmente significa ação. Então o Karma Yoga é o yoga nas suas ações, né? Ou seja, como é que eu boto o yoga nas minhas ações? E é basicamente eu fazer o melhor que eu posso, não para mim, mas tentando ler o entorno de maneira clara e tentando fazer o melhor que eu posso, né? Jnana Yoga, Jnana significa conhecimento. Então, a partir do momento que eu começo a fazer o melhor que eu posso, eu tento me nutrir de conhecimentos que vão me facilitar e me encaminhar de maneira mais potente, né, para essa ação devota. E por último, Bhakti Yoga, e Bhakti é devoção mesmo, né? Então é uma ação completamente entregue, é uma compreensão de que quanto mais eu faço as minhas ações de forma devota, mais eu beneficio o que está em torno de mim. Que aí você pode chamar de Deus, mas você pode chamar de todo, você pode chamar de natureza, você pode chamar de movimento do universo, né? Então existem essas 2 abordagens clássicas e dessas, vamos dizer, dessas raízes tem muitas outras vertentes. Gente, é muito mais complexo, tá vendo? É muito legal. E é a sua contribuição para a humanidade, né? Exato. Total, é como eu tento fazer essa coisa, né? E a minha história dentro do yoga é muito interessante porque quando eu era moleque, assim, né, criança, eu fazia umas brincadeiras que eu me lembro, uma tia minha, ela falava, olha, isso aí é yoga, hein? É isso mesmo? Aí é yoga. Porque eu fazia tem uns movimentos com a barriga, sabe? Aquela coisa assim. E aquilo eu nasci fazendo. A vela. Exatamente, aquela brincadeira da vela, a brincadeira do corvo, que é você apoiar nos cotovelos. E minha tia falou, isso aí é yoga. Eu já e eu cresci com esse troço, né, brincando. Né? Eu acho que é um registro de outras vidas, né? Pode ser. Porque eu fazia a vela e ficava pra minha mãe assim, você lembra disso? Eu ficava, o que é isso, mãe? Tipo, parece que eu sabia que aquilo tinha um significado. Não era um simples alongamento, um simples malabarismo de criança, né? Total, eu lembro na cama fazendo e falando, mãe, o que é isso? O que é isso? Só que ela não conhecia, né? Então ela achava que era maluquice de criança. Sim. Falava nada, né? Mas assim, interessante. Tinha um significado. E aí eu cresci com esse troço na cabeça, né? E aí, só que com 12 anos eu me tornei músico, né? Eu fui músico dos 12, músico profissional, né? A partir dos 15 até os 30, assim, os 29. Também, né? Dos 12. Precoce. Que legal, E aí, eu sempre cresci com essa ideia do yoga na cabeça, mas quando você vive de música, toma tudo na sua vida, né? Tem um amigo meu que fala, a arte pega tudo que você tem. Porque você se entrega de maneira muito intensa para o movimento. Não dá para ir pela metade, senão fica pela metade, né? Exato. E o yoga eu também tinha essa coisa de que eu quero ir fundo. Eu tenho muito essa coisa, né? De quando eu começo uma coisa, eu vou muito fundo. É touro com touro? E touro com touro com touro. Com touro. Nossa. Sol, lua e ascendente em touro. Então eu sou muito assim, bota na minha frente, eu vou. Vou andando igual um tourinho, assim, sai da minha frente que eu vou continuar, né? E aí, determinado, né? Exatamente. E eu sempre tive muito claro, assim, cara, enquanto eu tô na música, eu não vou ter tempo para me dedicar ao quanto eu sinto que eu preciso. Eu nem sabia por quê, mas eu sinto que eu quero me dedicar. E o meu irmão é filósofo, né? Doutor em filosofia. E lá na minha casa sempre teve muito livro. E eu comecei com esse meu interesse que já tinha dentro de mim no yoga. Eu via que lá em casa tinha uns livros sobre Kundalini, que é uma energia que, né, uma energia serpenteada. Um troço aí mais complicado de explicar, né? Mas tinha um livro sobre Kundalini, a Bhagavad Gita tinha lá em casa. Eu comecei a ler diversos livros.
Antes de fazer a minha primeira prática de asana, eu já tinha lido 18 livros sobre yoga. Caramba! Né? Então, e o seu irmão já tinha? Porque ele tinha esses dois. Casa, assim. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler coisas. Aí, por exemplo, eu falei até com a Bruna, né, a minha companheira, que ela tinha uma amiga que era professora de yoga. Ela falou, você quer aprender yoga? Me deu 12 livros, assim. Meu Deus! E eu fui lendo antes da minha primeira prática, né? Uau. E aí, quando eu fui fazer a prática, eu já tinha uma noção bem confusa, né? Sobre o que poderia ser o yoga. E eu ia nessas academias, nas escolas, nos estudos de yoga, e só eram as posturas. Eu falava, cara, não é só isso. Não é que é um problema, mas eu pensava, cara, não é isso aqui que eu tô procurando. E eu fui pipocando em muitas escolas, até achar a primeira escola que me abriu as portas e falou, não, aqui é o que a gente quer que você estude, né? E foi onde eu fiz a minha primeira formação. E aí eu comecei a unir, né, a parte técnica com a parte teórica. E nisso eu comecei a ver como o yoga é muito diverso em suas abordagens, em suas possibilidades, né? É muito mais amplo do que a gente conhece ou ouve falar. Do que é difundido. E o que eu comecei a ver é que existiam pessoas discutindo, não, o certo é esse, o certo é esse, o certo é esse, o certo... Eu falava, mas não tem muito certo ou errado, né? Porque eu vi que isso aqui estava aqui para algumas pessoas, isso aqui funciona. Para outras, isso aqui funciona. E eu comecei a investigar do tipo, cara, então de onde que vem isso aí, né? Cadê essas informações? E aí eu comecei a procurar cada vez mais os textos que são considerados os textos clássicos do yoga. E hoje em dia é o que eu considero que é a minha especialidade, né? Então quando eu falo sobre o Yogalaya é uma escola especializada no yoga clássico, né? Que o yoga clássico não é o melhor ou o certo, é simplesmente o yoga que é baseado nos textos clássicos, né? E aí o que eu tento fazer muito é tentar pegar aquele conhecimento, que é um conhecimento de 3, 4, 5 mil anos atrás na Índia, que é outro rolê, né? E tento trazer para cá e tento trazer para o nosso dia a dia. Porque uma coisa que eu vejo muito é que muitas vezes as pessoas ficam muito focadas no texto ou abominam o texto. E eu acho que dá para ter o diálogo, né? O meio termo, dá para ter o meio termo de eu pegar a referência do texto, mas saber traduzir para nossa realidade de 3 mil anos depois, do outro lado do mundo, né? O que dá para praticar, né? Exato. Pega aquele referencial, né? Mas traz para cá e faz filtra, né? Exato. E o que significa Yogalaya? Laya significa local. Então, por exemplo, Yogalaya é o local onde se pratica o yoga. Então, uma escola de yoga. Legal. E yoga acho que é união, né? Uma coisa yoga assim. literalmente significa união, né? União e integração. Né? Teria a ver com esse holismo, né? Que nós somos, exatamente. Talvez. De uma Na verdade, existem diversas possibilidades de interpretação sobre por que o yoga é união. Né? E, como eu falei, tem diversos textos. Então, vamos entrar nesse assunto agora. Por que yoga é união de quê? Né? Porque eu vejo muitas pessoas falando yoga é a união entre corpo, mente e espírito. O texto que eu mais acho incrível, que é o Yoga Sutra de Patanjali, que é considerado o texto clássico do yoga, o texto mais importante para a história do yoga, não quero dizer que é o melhor, mas ele foi um texto que de fato teve uma importância muito grande. Ele fala que o problema é essa união aí, que a gente confunde muito. Então ele fala, yoga sim, união, mas antes da gente unir, a gente tem que saber discernir. A gente tem que saber separar um pouco. Eu preciso entender o que é mente, o que é corpo e o que é espírito, para eu entender o que é união de corpo, mente e espírito. Boa. Porque senão a gente confunde tudo. Eu acho que é tudo a mesma coisa e está tudo valendo. Aí quando a minha mente fala uma coisa, eu não sei se é mente, corpo ou espírito que está falando. É verdade. Né? A gente já até debateu isso aqui, porque a mente se confunde muito com coisas do espírito. Você fala, minha alma, de outras vidas, e às vezes não é, é a mente. Às vezes é criação, às vezes é mente. E o oposto também. Então, a primeira coisa que a gente busca dentro desse entendimento, dessa união, para que eu possa unir, eu tenho que conquistar o que a gente chama de viveka, que é o discernimento. Viveka, né? Então, uma das principais buscas do yoga é discernimento. É eu conseguir entender. Quando eu tenho, por exemplo, um impulso, eu quero comer bolo de chocolate. O que é isso? Isso é corpo? Isso é mente? Ou isso é meu espírito? Normalmente não vai ser o seu espírito, né? Que quer bolo de chocolate. Mas agora, é o meu corpo que está precisando de bolo de chocolate? Ou é a minha mente que já comeu o bolo de chocolate antes e ela lembra que é bom e por causa disso ela está querendo repetir algo que foi bom para ela no passado?
Então, no começo, a gente tenta falar, não, peraí, isso aqui é mente, isso aqui é meu corpo que está pedindo, e isso aqui também é mente, mas é mente diferente. Caramba, existem um monte de tipos de mente, né? Pode ser um pouco de um pouco de outro pode junto. Ser várias né? coisas misturadas. O corpo num craving ali, exato, e a mente numa carência. Exatamente. Então, uma das interpretações que eu gosto dessa ideia de união, eu gosto mais da palavra integração. Né? Então, essa integração que eu busco é uma integração minha com o que está acontecendo em volta de mim. É essa sensação que eu tive quando você falou união. Né? Eu com o todo. Exato. Uma unicidade, meio que mais nesse sentido. Legal. Tem um conceito que é muito importante. Porque é assim que eu me sinto quando eu pratico. É isso. Sabe? É isso. Nossa, no fim da prática, só de lembrar já me arrepio. Ó. O fim da prática é uma sensação impagável. Assim. Poucas coisas trazem essa satisfação. E essa sensação de unicidade, de completude. Reconexão, né? Conexão total. Você fala, meu Deus, pra mim é como se fosse um remédio que eu não posso viver sem, sabe? Porque eu fico ótima pra tudo. Fico bem na cabeça, fico firme. Os medos saem, as inseguranças, as paranoias, a ansiedade. É bom pra tudo. E o corpo, né? Total. Minhas amigas, uma vez uma amiga deu um tapinha assim no meu bumbum e falou, ai! Porque meu bumbum tava durinho quando eu tava praticando direto, assim, né? Tinha uma época que eu era bem viciada, assim, quando eu comecei. Me apaixonei num nível que nem você. E aí ia pros retiros e fazia várias práticas por dia. Tava saradaça, né? Porque uma das consequências maravilhosas é que você fica muito bem no corpo. O corpo fica funcionando muito bem. Fica perfeito. Não só em termos de músculo, mas de mobilidade. Exatamente, de funcionamento. De alongamento, né? De funcionamento geral. Assim. A estética é uma consequência, né? Exato. Do quanto que ele está funcionando ali. E ainda a energia, porque a gente parece que acopla as partes do corpo e a energia fica fluida, então você também fica com brilho, você não fica só gata, você fica com brilho além de gata. Então é demais, gente. Eu sou apaixonada também. Exatamente. E eu comecei quando só tinha, assim, surfista, uns velhinhos, tipo 5 pessoas na aula. Agora é legal ver todo mundo passando com tapetinho, né? Ver isso tão difundido hoje em dia. E eu acho isso tão interessante porque essa busca, né, pelo entendimento do que eu sou, era uma busca muito fundamental do bicho que a gente é, né? A gente às vezes esquece que a gente é um bicho, mas a gente é um bicho. E que tem suas coisas em comum. E você vê que em todas as partes do mundo a gente tenta entender o que a gente é. Né, o que a gente tem que fazer. E dentro disso tem um conceito dentro da cultura védica, né, que se chama Dharma, que é o que eu vim fazer nessa vida. Né? E a forma que o yoga olha para isso eu acho muito lindo, porque existem algumas vertentes de conhecimento da Índia que busque que você vai procurar qual é a sua missão, o que eu vim fazer. Né? E o yoga só fala assim, eu não tenho que procurar muito não, eu só tenho que olhar para cá e pensar, agora o que eu tenho que fazer? Né? Então, por exemplo, esse texto que eu falo, o Yoga Sutra de Patanjali, ele começa com uma palavra. Ele começa falando Atha Yoga Nushasanam. A primeira palavra, essa palavra Atha, significa agora. E ela é muito importante, né? Muitas das traduções vêm só como uma tradução assim, agora vamos ao conhecimento do yoga, aos ensinamentos do yoga. Só que a forma como a minha linhagem de professores interpreta é, nenhuma palavra está ali à toa. Né? E essa primeira palavra de agora se representa, o yoga só existe agora. Né? Então assim, qual é o meu dharma? Ou seja, o que eu vim aqui fazer? O que eu vim aqui fazer é o melhor que eu posso fazer agora, com as ferramentas que eu tenho para esse momento. Né? Porque normalmente, como é que a gente, ainda mais dentro dessa, eu estou olhando aqui para fora, porque a gente está em São Paulo, né? Um monte de carro passando, então... Mas tem as plantas. Exatamente. Tem uma aqui do seu ladinho. Tem, tá aqui. Faço até um carinho dela. Mas é como a gente está corrido, né? Existe um movimento muito acelerado em que a gente está o tempo inteiro tentando entender o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conquistar, como é que eu vou comprar, como é que eu vou ganhar, como é que eu vou subir de carreira, né? Como é que eu vou conquistar, como é que eu vou ter, né? E o yoga, assim, beleza, não é nada contra nada disso, mas assim, mas o que você precisa fazer agora, você está fazendo? Senão a gente perde muita presença, né? Exatamente. E é o que mais acontece. Daqui a pouco, eu até fiz um vídeo esses dias, né, no Instagram, e que eu brinquei com isso, né? Eu recebi uma pergunta naquela caixinha de perguntas e que falava assim, o que você vê que são obstáculos para a iluminação? Eu falo, tem um monte de gente que quer se iluminar, não lava nem o prato. Né? Tipo assim, às vezes você não faz o básico.
né? E você quer, às vezes, se iluminar e ter um discernimento, e quer ter uma mente consciente. Só que aí você pensa, mas então a minha cama não é tão importante assim, não é uma busca tão elevada. Sendo que o que o yoga busca mostrar, né, é que assim, sim. Tudo é importante, né? E o importante não é só o resultado. Na verdade, é o contrário disso. O resultado não importa tanto. O que importa é o que você está fazendo. Porque o resultado não cabe só a nós, né? Existe uma complexidade de acontecimentos que vai dar no resultado que não é mesmo meu controle. Então, eu não deveria fazer a coisa pelo resultado. Eu deveria fazer a coisa por uma leitura da realidade. Então, eu olho para a realidade tentando não ser atrapalhado pelo meu desejo, pelos meus medos, porque essas coisas enviesam o nosso olhar, né? E eu tentando tirar essas coisas da frente, eu olho, beleza, a realidade está aqui. O que eu preciso fazer com essa realidade? Eu faço isso. A minha parte nisso. Né? Exatamente. E o que é interessante, o meu melhor né? nisso. Exatamente. Agora. E quando a gente entende isso, ou vai entendendo isso, porque é um processo longo, né? E que demanda muito empenho, né? Mas quando você entende essa ideia, não existe mais a ideia de escolha. Porque se é para você fazer a melhor coisa que você pode com as ferramentas que você tem nesse momento que é único, é só uma coisa. É a melhor coisa que você pode fazer com as ferramentas que você tem. É verdade. Então tira essa ideia da dúvida. É mesmo. Da escolha. Adorei isso. Vou levar pra vida. Porque isso. Às vezes a gente fica, faço isso, faço aquilo, faço assim, faço assado. Qual é o melhor? Exatamente. Qual é o melhor que eu posso agora? Adorei. E essa ideia, aquilo que eu falei, né, de karma yoga, né, que muito se fala sobre isso, mas parece uma coisa meio mística às vezes, que é difícil de explicar. Eu interpreto assim, não só eu, né, a minha linhagem de professores interpreta assim, que é eu tentar olhar para a realidade sem que algumas coisas, né, atrapalhem a minha visão da realidade. E essas coisas que atrapalham a visão da realidade é o que a gente chama de kleshas dentro do yoga, que são as 5 causas de sofrimento, né? Então, quando a gente... Vou falar. Tá. É porque quando a gente está tentando olhar para a realidade, né, a forma como a gente gosta... a minha linhagem de professores tenta explicar isso, é como se eu tivesse véus. Né? Então é como se eu estivesse vendo vocês assim, ó. Tipo, eu tô vendo vocês. Mas eu ia falar, caramba, a Ellen tá meio branca, né? Porque eu tô aqui. Né? Aí quando eu tiro o véu, eu falo, caramba, não. Tá todo mundo benzão. Sim. Né? Mas como a gente tem vários véus na frente, esses véus vão enviesando a minha forma de olhar para a realidade. E a ideia é a gente tirar esses véus da frente. Para enxergar com nitidez, para enxergar com clareza, né? Para enxergar com clareza e com discernimento. Tirar aquela névoa que nos confunde. E confunde muito. E é o despertar da consciência. Exato. Né? Exato, que muitas vezes vem com essa ideia mascarada da iluminação e que parece que você vai estar lá meditando numa postura perfeita e flutuando. Vai desintegrar. Aí quando você se ilumina, os anjos cantam, vem uma auréola dourada. Vem um sol. Exatamente, parece que tem uma coisa assim, né? E que as pessoas meio que buscam isso mesmo. E a pessoa não, então ela é o iluminado, então ele é o mestre, então ele sabe tudo. E isso gera muito problema, né? Total. E fica muito distante, né? Fica muito mistificado. Mistificado, né, exatamente. E o que essa mistificação gera? Gera abuso. Falando de maneira muito clara, quando começa, não, porque aquele lá é o meu mestre, ele é o guru, porque ele é iluminado. Ele não é iluminado o tempo inteiro. Ele é um ser humano. Né? E muitas vezes esses ditos iluminados abusam pra caceta. Total. Né? Então, às vezes eles nem iam, né? Mas colocam tanto poder ali pra ele que ele se perde. Joga claro que se perde. A gente vê que o poder corrompe, né? Que essa idolatria, ela corrompe um pouco. E dentro, conforme você vai se observando, né? E uma coisa que o yoga fala muito é da impermanência. As coisas mudam. Elas não são sempre as mesmas, não é um estabelecimento. O cara não se iluminou e agora ele é iluminado para sempre em todos os momentos. E isso confunde. Total. Né? Vamos para os 5 sofrimentos? Fiquei curiosa. 5 causas de sofrimento. Ele fala que a primeira causa de sofrimento, que eu vou falar qual é a causa de todas as outras. Né? Então a primeira ele chama de avidya. É um prefixo de negação e vidya significa conhecimento. Então, avidya é uma ignorância. Mas não é uma ignorância qualquer, né? Não tinha tipo assim, eu não sei física atômica, então você tá não é isso, né? Não sei física atômica mesmo, nem quero saber. Agora vai ser muito confuso para mim, eu acho, né? É o próximo pod hoje.
Jura? Olha aí, então vou ficar para assistir. Mas, então ele está falando de uma má compreensão da realidade. Uhum. Quando eu olho para a realidade, eu não consigo entender direito. Eu não consigo entender direito o quê? O que é eu e o que não é eu. Essa é a causa primordial de todo o sofrimento humano, segundo o yoga. Né? Ou seja, quando eu confundo o que é eu com o que é meu, isso vai gerar problema. Por exemplo, o meu corpo, ele é meu. Se ele é meu, quem que tem o corpo? O eu. A gente acha que o corpo é meu, é eu. Sou eu. Né? Então, por exemplo, se o corpo envelhece, eu acho que eu envelheci. Aham. Né? Verdade. Se a minha mente tá confusa, eu acho que eu tô confuso. Se a minha mente tá estressada, eu acho que eu estou estressado. Verdade. Né? Então, a primeira coisa que a gente busca entender é o que é eu, e dentro da perspectiva do yoga, o eu é o que a gente pode chamar de consciência. Né? A gente chama de o observador, é aquilo que observa. Sim. Não é aquilo que atua. O que atua é o meu corpo, a minha mente, né? As minhas emoções. Tudo que a gente consegue botar meu, não é eu, porque tem o eu que tem o meu. Né? Então sempre que é o meu corpo, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha emoção, a minha alma, é meu. Quem que tem? Boa. E essa é a causa de todo o sofrimento, porque faz com que eu olhe para a realidade confundindo as coisas. Então, se eu perco, por exemplo, o meu celular, eu vou sofrer. Porque eu estou confuso do que é eu com o que é meu. Se o meu corpo envelhece, eu sofro. Se a minha mente está confusa, eu sofro. Né? Se a minha emoção está pesada, eu sofro. Né? E a partir dela, geram as outras 4 causas de sofrimento. Tá? A segunda causa de sofrimento é o que a gente chama de asmita. Asmita significa identificação. Então é quando eu me identifico, por exemplo, com os papéis que eu exerço. Né? Eu sou Caio, mas o Caio ele é filho, ele é irmão, ele é namorado, ele é professor, ele é aluno, ele é sócio, ele divide casa. Tem vários personagens que eu posso usar. Só que muitas vezes a gente acha que eu sou tudo isso ao mesmo tempo. E eu não preciso ser. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Se eu tô com um amigo meu, e um amigo meu quer o Caio amigo. E só que eu, às vezes, estou saindo daqui e eu tô com o Caio professor. Vestido, né? A roupa do Caio professor tá aqui. Aí ele, pô, cara, terminei meu relacionamento ontem, tô precisando de um afago. Não, porque segundo o Sutra tal, do Yoga Sutra, de Patanjali, blá, 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 eu tô vestindo o personagem errado para aquela situação. Ou seja, eu não tô fazendo o melhor que eu posso para aquela situação. Né? Eu deveria tirar o meu professor de lado, vestir a roupa do amigo, e com um amigo ali, presente, completão. Sim. Fundo naquilo ali. Porque hoje em dia tem essa ideia, né, de... Eu vejo as pessoas falando isso muito comigo, quando eu falo sobre essa ideia do personagem, a pessoa, mas eu não exerço personagens, eu sou eu. Será que a gente é isso sempre e que não dá pra ser outra coisa? Por exemplo, se eu entro no trânsito, eu visto na hora a roupa do estressado, mas existe a roupa do calmo. Só que eu deveria, se eu tivesse essa consciência, eu vou falar, não, deixa o estressado agora de lado, deixa eu vestir a roupa do calmo. Nossa, adorei isso. Né? E aí eu consigo, existe essa possibilidade. É fácil? Nem um pouco. Mas existe a possibilidade. Principalmente se conscientizar na hora que você tá com a roupa do estressado e fazer essa escolha de trazer a roupa do calmo, né? Exatamente. Eu brinco que um bom diretor, ele não bota todos os personagens na cena ao mesmo tempo. Ele sabe identificar qual é o personagem que aquela coisa precisa. Total. Né? E até o vilão, ele pega e mostra um momento do vilão sendo bom, né? Porque ninguém é 100% nada. Exato. Então essa ideia de eu tentar a cada vez identificar qual é a melhor roupa que eu posso vestir para essa ocasião. Qual é o melhor personagem que eu vou botar em cena. Nossa, eu tenho vários papéis também. Exato. E todos nós temos, né? Vários papéis. Por exemplo, eu lembro de uma situação... Minha mãe estava com uma questão de saúde muito delicada, teve uma crise de ansiedade. E eu estava aqui em São Paulo por acaso, né? Minha mãe mora aqui no interior. E meu padrasto me ligou e falou, Caio, sua mãe tá numa crise, volta para casa? Aí eu voltei. Cheguei lá, minha mãe estava numa crise muito pesada. Pesada, chorando, achando que ia morrer, que eu ia morrer e tal. E na hora, o personagem filho tava falando muito alto, aquele aperto no peito e tal. Só que eu falei, eu acho que esse não é o melhor personagem para eu vestir agora. Eu tirei o personagem do filho, botei o personagem do terapeuta baseado no yoga, né? Porque o yoga tem um aspecto terapêutico que
você tem que saber muito fazer isso, estudar para isso, né? Mas existe um aspecto terapêutico utilizado dentro da abordagem do yoga, né? Vesti esse personagem, tirei o filho do jogo. Senão ia bagunçar tudo, né? E aí comecei a conversar com ela, fui seguindo toda essa pedagogia que o yoga oferece em termos de você cuidar de alguém, né, terapeuticamente. E aí eu fui fazendo todo o processo, ela foi acalmando, a gente foi identificando, ela estava tomando um remédio chamado Prolopa, que é ou Prolapa, não sei direito, que é um remédio que ele é para esse problema que a minha mãe tem e que tem uma consequência de causar síndromes de ansiedade, né? E aí ela queria jogar o remédio fora, nunca mais eu quero tomar esse remédio na vida, mas é um remédio muito importante para a questão que ela tem, que é uma questão de longo prazo. E aí a gente foi falando, liguei para a médica, tal, apaziguou. Quando apaziguou, aí eu tirei o personagem do terapeuta professor, botei a personagem do filho, a gente se abraçou e chorou junto. Né? Se eu tivesse com o personagem do filho antes, eu já ia falar, joga esse remédio fora, nunca mais eu quero te ver assim na vida. Só que talvez aquilo não era o melhor para aquela situação. Né? Tipo, eu sou muito amigo do meu pai, mas tem hora que meu pai quer falar comigo como filho. Tem horas que ele quer falar comigo como amigo. E eu tenho que saber identificar isso. Total. Senão isso vai me fazer sofrer e vai os outros sofrer também. É verdade. Nossa, isso é muito importante. Muito. E até também para os pais, né? Saberem que em certos momentos, por mais que ele tenha essa amizade aí com o filho, esse exemplo foi perfeito, né? Que eu vejo muito isso, que eu sou psicóloga. E assim, como que às vezes você tem que se colocar como mãe ou pai, né? Porque às vezes essa hierarquia ali é necessária. Você não é só amiga da pessoa. Principalmente quando você tem relações muito íntimas. Mesmo tendo essa amizade, isso. Mesmo tendo essa amizade. Muito importante isso. E no geral, né? Esse contexto aí que você falou de uma crise e tal. Então você ia pensar totalmente inflamado pelas suas emoções como filho, né? E ali você baixou a bola e lembrou dessa sabedoria que, querendo ou não, você vem cultivando para você poder se utilizar dela para administrar aquelas emoções nesse momento, né? Então prática, foi excelente você conseguir driblar aí, né? Essa mudança de personagens. Com tantas emoções ali na hora, incrível, né? muito legal. E não é fácil, né? Porque, às vezes, hoje em dia, o yoga está entrando num âmbito do bem-estar. Não é tão gostosinho fazer isso. Às vezes, não, peraí. Demanda, né? Ele tá difícil, te empurrando e fala, peraí. Claro. Né? Então é um troço delicado. Demanda todo um trabalho mesmo, né? De conscientização. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, até para ajudar o pessoal a discernir, nós todos, né? A discernirmos o que é o corpo que a gente pode fazer por ele, o que é a mente que a gente pode fazer por ela e o espírito dentro da abordagem do que você estuda. Perfeito. Vamos lá. O corpo físico, esse nosso corpo aqui, dentro do yoga a gente chama de Ana Maya Kosha. Né? Kosha significa corpo e Ana significa comida. Então esse corpo aqui é um corpo feito de comida. Né? Que é muito interessante você entender isso. A partir do momento que juntou o gameta da minha mãe com o gameta do meu pai e gerou o que é eu, esse eu se multiplicou e cresceu baseado com o que ele se nutriu. Então aquilo que a gente bota para dentro do corpo é o que vira literalmente o meu corpo, pela perspectiva do yoga, né? Então, é muito interessante que a primeira coisa, isso muita gente não fala, né? Mas os textos que falam sobre aquela abordagem que eu falei, né? Que mais técnica, né? De Prana Samyamana Yoga, muitas pessoas falam das posturas direto, mas antes de falar das posturas, os textos falam sobre você cuidar do que você come, né? Então você primeiro deveria observar o que você come, porque isso vai fazer o que você vira. Né? Você vem a ser aquilo que você se alimenta de. Né? E aí o corpo, tudo aquilo que te nutre, né? Então você se nutre de ar, por isso que a gente deveria aprender a respirar, e a respiração é um ponto fundamental dentro do yoga. A gente deveria nutrir o nosso corpo com bons alimentos, e o nosso corpo também se nutre de movimento. Né? Então são aspectos muito claros que a gente deveria saber nutrir para manter um corpo funcional, para que a partir desse corpo que funciona, você consiga olhar para a realidade do jeito que ela é. Porque imagina, se eu tô com um corpo que não funciona bem, ele me chama muita atenção. Né? Existe uma hierarquia desses corpos, entre aspas. Assim, o corpo mental é um outro corpo. Né? O corpo das emoções seria um outro corpo. E existe uma hierarquia de densidade. Vamos colocar assim. Lembrando que isso é uma imagem, né? É uma simbologia para tentar explicar coisas que são de sentir e não de explicar. Né? Mas vamos imaginar que o corpo físico é o mais bruto. Né? Ou seja, eu só consigo enxergar as camadas mais sutis se eu sutilizo o meu corpo físico. Por exemplo, agora tá um céu super azul aqui em São Paulo. Se eu olhar para o céu, tem estrela ali? Tem, mas eu não consigo ver. Né? Mas tem estrela lá.
Mas por que eu não consigo ver? Porque a luz do sol é mais forte e ela faz com que a luz das estrelas fique muito fraquinha, eu não veja. Então o nosso corpo, ele é essa luz do sol, muito bruta. Se o corpo não estiver funcionando bem, eu não vou conseguir olhar para as camadas mais sutis. Porque o meu corpo vai estar me chamando a atenção. Imagina se eu venho para cá e estou com dor de estômago. Eu não ia estar conseguindo fazer investigações internas. Meu corpo ia estar o tempo inteiro me chamando. Imagina com uma dor de barriga. Exatamente. Ia estar... Eu posso... Você vai filosofar acelerar com aqui? dor de barriga. Exatamente. Não tem como, né? Então, a primeira coisa que a gente deveria cuidar é o nosso corpo físico, porque ele é o meio que eu utilizo para fazer outros tipos de investigação e ele é o meio que eu uso para interagir com tudo aquilo que está em volta de mim. Você só cruza essa ponte quando ele está estável. Então, por exemplo, a prática das posturas, né, vem justamente o que está descrito nos textos, é que a prática das posturas tem 2 motivos principais. O primeiro é desatar nó. Soltar esses nós que ficam presos na gente, às vezes eu não sei nem porquê, mas tem uns nós presos. Né? Não é à toa que eu vejo muito, às vezes eu estou fazendo um asana com um aluno que tem uma questão delicada, eu faço um asana que eu sinto que vai mexer ali em questões que ele tem, quando volta, desaba de choro. Já senti isso na prática. prática. Por quê? Porque às vezes tinha um nó ali que você só desatou. E aí a pessoa pergunta, mas o que era isso? De onde veio? Para mim, nem importa. Você simplesmente já desatou um nó. Segue agora. Faz uma catarse, né? Porque a nossa história fica realmente registrada, né, no nosso corpo. Existe essa memória corporal mesmo. Solidificam ali, né? Elas somatizam. Somatiza. Ali, né? Então, o primeiro aspecto descrito, né, é o que eles chamam de prayatna shaitilya, né? É um empenho para desatar, um empenho para afrouxar esses nós. Sim. Né? E o segundo é você justamente trazer essa estabilidade. Essa estabilidade para que eu possa fazer movimentos mais profundos. Né? Então o corpo, dentro dessa visão do yoga, ele tem essa função, é trazer estabilidade. Né? E o resto, a tonificação dos músculos, a flexibilidade, isso é consequência do trabalho, mas não é o objetivo. Né? O objetivo dos asanas, né, que são as posturas dentro do yoga, é trazer essa estabilização do corpo para que eu possa, a partir daí, fazer investigações mais profundas. O segundo corpo que a gente tem é prana, maya, kosha. Então, é o nosso corpo de prana, que é aquela energia, aquela vitalidade. Né? Então, depois que eu estabilizei um pouco o meu corpo físico, meu corpo de comida, né, a gente vai fazer essa estabilização do corpo energético. Né? E, de novo, tudo isso eu acho importante reforçar para que a gente não caia nessa ideia meio mística de falar de energias e tudo. Né? Tudo isso são tentativas de explicar o que é de sentir. Né? Eu sempre brinco. É como se eu te perguntasse, me explica o cheiro da laranja? Não dá para explicar o cheiro da laranja. Você pode falar que é cítrico, que é amarelo, que é fresco, que é doce. Nunca é igual pegar a laranja e sentir. Né? E que cheiro maravilhoso. Que cheiro maravilhoso. Exatamente. Então, o prana, essa energia, é essa coisa que a gente sente, que às vezes a gente tem mais, às vezes tem menos. Às vezes você está meio que descontrolado, às vezes você está todo preguiçoso. Né? Isso é a sua energia, a sua vitalidade. E o que a gente faz nos pranayamas, que são as técnicas de respiratório, são as técnicas para estabilizar essa energia, que é um pouco mais sutil. Então eu preciso primeiro fazer a asana, estabilizar o corpo, não necessariamente uma coisa na sequência da outra, mas é como eu falei, eu só consigo fazer essa investigação mais sutil, mais delicada, se eu estabilizar o meu corpo. E eu faço essa estabilização da energia. Né? Ou seja, a gente usa técnicas respiratórias para isso. Né? E aí o resultado da técnica de respiração, segundo o Yoga Sutra, né, ele fala que o pranayama é a técnica que tira o véu. Ou seja, é a técnica que vai fazer com que eu olhe para a realidade com um pouquinho mais de clareza. Não é à toa que várias vezes, quando eu estou meio confuso, o amigo fala, calma, respira um pouco. Você vê que é muito básico, não precisa fazer uma técnica, uma mega... Total. Mas só que às vezes eu estou muito confuso, respira, calma. Ou quando tá bravo, Exatamente. Tá bravo, fala, respira. Ou então, eu uso muito... Não, desculpa, fala. Não, eu ia falar que eu uso muito isso com meus pacientes, independente de ser uma técnica de pranayama, né? Tem diversas técnicas que eu já estudei também um pouquinho de psicoterapia corporal e também adoro, né, as técnicas de pranayama do yoga. E assim, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa que está ali, né, inflamada pelas emoções, é justamente
fazer 3 minutinhos de respiração, que tem estudos que mostram que com 3 minutinhos ela já consegue voltar a ter ondas cerebrais mais relaxantes, mais profundas, mais lentas. O coração, né, você já regula ali a frequência cardíaca, já baixa a pressão. Então, isso é fundamental, porque a gente observa também que a primeira coisa que se altera quando você tem uma notícia, né, e aquela emoção vem, é o quê? A respiração. Exatamente. Fica curta, fica aqui no peito, né? Então a gente tem que baixar, trazer aqui para o abdômen, né, e forçar ela a ficar mais lentinha, dar um tempo, né? Você falou 3 minutos, pois às vezes eu sinto que só de fazer... Total. Sim. Já me muda. Não, mas eu digo, às vezes a pessoa tá ali começando crise, a panicar, né? E tal, ou enfim, ou tá, né? Pelo menos sim, já faz. Gente, pra mim, depois que eu descobri isso, eu uso isso muito. É um suspiro, eu faço... Já me acalma quando eu tô com ansiedade, ou quando você tá triste também, você sente aquele alívio, ou quando você tá brava também. E aí depois, tipo, quanto mais, melhor. Eu lembro que meu primeiro professor de yoga, ele falou, eu falava, mas por que a gente Hatha Yoga, né? Por que a gente fica assim na permanência e fica ali, ele fala, só respira aí. E aí ele começa a tremer, você tá ali morrendo, respira. Exato. Claro, tão simples. Tá tranquilo, tá ótimo. Tranquilo, eu assim, tremendo, né? Aí um dia eu perguntei, por que a gente faz isso, né? Qual o sentido? Aí ele falou assim, isso que a Kel disse, que a primeira coisa que se altera é a respiração. Então, quando você está vivendo uma situação de desconforto, e você está aprendendo a respirar na situação de desconforto. Quando você passar por uma situação de desconforto, até assim, vai entrar no palco para fazer uma palestra, qualquer coisa que você fica, sua respiração já altera, você está treinado para aquela respiração se manter estável. Exato. E é exatamente o que acontece, né? A gente se vê, a gente fala, gente, está acontecendo isso tudo, mas eu tô calma, né? Que é esse treino, esse treinamento. Se você for ver, isso está nas menores coisas, né? Porque, como eu falei, né, o yoga é essa integração do que eu sou com o que está acontecendo. Então, tudo que a gente faz altera a minha forma de olhar para a realidade. Então, por exemplo, imagina que eu tô aqui. Se eu fizer isso, ó, já muda. Tanto que várias vezes a pessoa tá trabalhando assim, aí alguém vem, te pega e fala assim, caraca, obrigado, né? É mesmo. Porque você vê que são coisas simples que vão alterando a sua forma de olhar para a realidade. Detalhezinhos, né? Detalhezinhos. E tem estudos que mostram isso, não só pelo desbloqueio que de repente você fez, né? Ou como ela falou, um simples suspiro, um simples alongamento ali, né? E tal. Mas preguiçado. Mas assim, preguiçado. Exatamente. Mas tem estudos que mostram que a fisionomia, ela altera o estado emocional. Super. Então, assim, tem exercícios que falam para você ficar 2 minutos para trabalhar autoconfiança, por exemplo, né, em pé ali, né, por exemplo, antes de ir para uma entrevista de emprego. Uma palestra. Qualquer coisa assim que seja importante naquele dia, você ficar 2 minutinhos se olhando no espelho com uma postura lá, assim, tipo de Mulher Maravilha, por exemplo. Sim. Né? Assim. Altera e aquilo muito. Ali vai trabalhar os bloqueios, a timidez, né, e tal, vai trazer autoconfiança, é incrível. Quando eu vou andar no calçadão ou aqui no parque e eu tô super feliz, eu não consigo olhar para baixo. Olha que louco, eu falo, vou olhar, eu vejo alguém passando assim olhando para baixo, já sei que tá triste. Exato. Porque você não consegue olhar para baixo quando você tá feliz. Eu fiquei chocada, porque eu não consigo, eu forçava e não conseguia. E o contrário também. Se você tá feliz, você não anda assim. Você naturalmente fica... Fecha aqui, né? É impressionante. Mas é legal ver como que dá para fazer essa manipulação, né? Não exatamente manipulação não seria a palavra, mas assim, que naturalmente você tá triste, você fica assim e tal. Você tá sem energia. Mas se você fizer, como é que é incrível, né? O nosso cérebro, assim, o nosso funcionamento, né? Como que... É igual o rabo do cachorro. Que é interligado mesmo. Corpo, mente, espírito, é tudo junto, né? Mexeu no corpo, na musculação também, né? O professor sempre fala isso, eu adoro, né? Você tá lá, aí corpo forte, mente forte. É total isso. Total. Às vezes eu vou só pela mente, para dar uma oxigenada na mente, para voltar com aquela postura, né, ativa de vencedor, gás de né? força. E então, o rabo do cachorro, ele tá com o rabo lá no umbigo. Você pega, ele levanta, ele já começa. Eu sempre faço isso. Depois que você me ensinou esse lance do rabo do cachorro, eu sempre levanto quando ele tá meio com medo e tal, eu levanto. Dá um up. É legal a gente falar isso, porque a gente não observa essas coisas. A gente acha que não tem essa importância. É uma dica simples e rápida, né? Que já altera ali a frequência vibracional, né? Da Por pessoa, exemplo, o estado. Tem 2 palavras muito importantes, né, da cultura sânscrita, são sukha e durkha. Sukha significa felicidade, conforto. E durkha significa angústia, sofrimento. Né? E é muito interessante porque a palavra fala exatamente isso. Esse sufixo ka significa espaço. Então, sukha é um espaço grande. E durkha é um espaço apertado. Sim. Tanto que você não vai ver uma pessoa falando assim, eu tô tristão, hein?
Você olha e fala, como assim? Não faz sentido, Tristão. né? E uma pessoa aqui, pô, tô felizão. Você vê que não rola, Verdade. né? Claramente não é. E uma vez eu tava com uma amiga minha que tava por um processo de depressão intenso, assim, né? Fazendo análise, fazendo terapia com um psiquiatra, mas eu tava num dia com ela que ela tava tristinha. Falei, só abre. Só espreguiça. Ela falou assim, ela vem em você com essas coisas, né? Aí ela fez assim, quando ela voltou e falou assim, porra, obrigado. Sabe? Porque muda a atitude, muda a forma como você encara a realidade. Pode ser que não esteja resolvendo todos os seus problemas do passado e do futuro, mas naquele momento, lembra que o yoga é só agora? Sim, naquele momento você, mudou. Total. Legal. E além de desbloquear, né, você trabalha também os chakras, né? Porque na dança do ventre, que eu trabalho com a dança também, eu integro esse trabalho, então por isso eu tenho muito essa coisa com o corpo, eu amo todos os exercícios assim corporais. E tem coisas que você faz que é para assim, exatamente, tá malzinha do coração, com uma dorzinha ali no coração, uma tristeza, uma frustração e tal. Aí a gente faz coisas para abrir aqui, trabalha, faz exercícios aqui, né? Aqui esses exercícios da parte do quadril e tal trazem vitalidade. Então, assim, é tudo dentro dessa linha aí, né? São outras linguagens desse mesmo... E a mesma coisa. Confirmando, né? A essência desses caminhos mesmo, porque né? uma coisa que eu sempre gosto de dizer, eu até já falei isso aqui várias vezes, né? Tudo isso, chakra, ou esses corpos que eu tô falando, são imagens que a gente tenta explicar coisas que são de sentir. Exato. Então não é que tem um chakra aqui, não tem uma roda de energia aqui. É que a gente sabe que aqui... Quando a emoção tá ruim, aqui dá uma fechadinha. Tanto que a gente fala, tô com um aperto no peito. A gente sente fisicamente a gente uma sente dor, fisicamente. né? Total. Aí, então, por exemplo, aí fala que o Anahata Chakra, né, o chakra do coração, ele é o chakra responsável pelas emoções. Mas não é que tem um chakra e que ele é responsável pelas emoções. É que as emoções a gente sente aqui. Tem vários nomes em várias culturas que vão trazer para cá a coisa da emoção. Assim como, por exemplo, voltando para a ideia dos chakras, né, o chakra raiz, o chakra básico, na base da coluna, né, que é o chakra relacionado com as nossas funções mais instintivas, com os nossos medos mais básicos, né? Uma pessoa que está com medo de vida, ela fica com diarreia. Ela solta justamente aqui. Então não é que tem o chakra, mas é porque a gente sente por aqui. Né? Quando eu tô com uma coisa que eu quero falar e que está engasgado, eu falo, tô com aquilo engasgado aqui. Aí a gente fala que tem um chakra aqui. Não é que tem um chakra aqui, é que a gente sente esse negócio aqui. E que antigamente lá na Índia eles deram esse nome de chakra, mas tem vários nomes, né? Então que, por exemplo, a mesma essa ideia de chakra, hoje em dia a gente conhece esses 7 chakras principais, que tem um nomezinho, mas diferentes textos têm outros nomes e outras ideias da mesma coisa. Você vê que é uma tentativa de explicar a mesma coisa, porque é o mesmo bicho sentindo coisas são apenas iguais, linguagens diferentes, né? Tentando traduzir mesmo, como você falou, uma mesma coisa. Mas voltando para o corpo, mente e espírito, você terminou os 3? Não, terminei não, né? São 5. São 5. Eu só falei 2. Eu ia falar isso. Não, a gente não falou dos 5 causas de sofrimento, mas também são 5 corpos. Isso. E a gente não estava... Nos 5 sofrimentos. A gente estava discernindo também o corpo, mente e espírito. Isso. Aí você estava no mente? Eu tava no prana. Pega eu tava agora? na energia. Deixa comigo. Então tá. Me perdi, não. E seria bom fazer uma revisão, se você for falar os 5 sofrimentos, que eu também estava assim. Eu ia fazer uma pausa para perguntar ali, falou dos 5 sofrimentos. Aí no final, se você puder falar, só pra gente lembrar. Então retomando. Bom, mas então continuando nessa ideia dos corpos, né? Depois a gente volta para os sofrimentos. Os corpos, a gente falou que a gente tem o corpo físico, feito de comida, e tem o corpo feito de energia, de prana. Né? E que lembra que a gente falou que para a gente cessar os corpos mais sutis, eu preciso ir pacificando os corpos mais densos. Então, quando eu tirei esse véu, quando eu estabilizei a minha energia, e dentro do yoga a gente usa as técnicas respiratórias para isso, eu consigo acessar o que a gente chama de Mano Maya Kosha. Mano vem de Manas, que é a mente. É a mente mais externa, voltada para fora. Né? Então, onde estão os nossos pensamentos, a nossa intelectualização, a nossa racionalidade, tudo está nesse campo. Né? E esse é um campo que, para eu conseguir acessar ele, eu preciso estar com a energia estável. Eu tenho que estar com o corpo estável e energia estável. E aí eu acesso essa questão mais mental. Né? E aqui é interessante colocar uma coisa que muitas vezes é meio polêmica, tá? Eu gosto de trazer algumas polêmicas, eu sou meio polêmico. E, por exemplo, quando eu falo eu amo a minha mãe, isso é mental. Pelo menos pela essa perspectiva. Isso não é emoção. Porque minha mãe não está aqui. Eu não estou vendo minha mãe e amando a minha mãe agora. Então, assim, eu falar agora que eu amo a minha mãe é uma ideia que a minha mente tem, não é sentimento, é uma ideia da mente que não representa nada do agora
e que eu tiro de algum outro lugar do espaço-tempo e trago para o agora. Ou seja, isso é aquilo que a gente falou de avidya, isso é uma má compreensão da realidade. Não tem mãe, a minha mãe aqui. Você fala, mas que absurdo, cara, você não ama a sua mãe? Não amo minha mãe. Mas eu amo minha mãe quando a gente está junto. E tem vezes que eu nem amo tanto. Né? Isso a gente vira tabu, né? Mas a real é, para um entendimento claro de como a sua mente funciona, entende, olha, isso é uma ideia. Esse amor, por exemplo, a Bruna, minha namorada, ela não tá aqui agora. Eu falar que eu amo a Bruna agora é mentira, porque eu tô falando com vocês. Não tem Bruna, né? Não tem essa coisa. Isso tudo é a mente funcionando e trazendo uma imagem do passado para o presente que você tenta corporificar uma ideia. Mas se você fecha o olho assim e fica pensando no seu namorado e tal, e aí você sente um amor pensando nele, aí ali você tá sentindo? Ali você tá sentindo desconecto do presente. Você se desconectou do presente. É, você fez um resgate. Então você saiu do yoga, entre aspas. Você tá saindo do momento presente para voltar para uma ideia e ficar sentindo essa ideia, que é a sua. Verdade, entendi. Mas ela não condiz com a realidade. Quer dizer que isso é um problema? Isso tá errado? De maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma isso é um problema. Mas é só a gente tenta olhar para isso com clareza. Pode crer, isso aqui eu tô me relacionando com uma ideia agora. Tô me relacionando com o fato. Isso é legal porque ajuda a gente a começar a treinar a mente para se desapegar, né? Dessa coisa assim, muito... sem aceitar as impermanências, as impermanências, né? Fica muito apegado mesmo. O apego, mesmo, né? O apego é uma das maiores... O apego é uma das causas de sofrimento. A gente vai voltar nele. Tô esperando chegar nesse, que eu acho um dos piores. Esse é brabo. Da beira. Pra mim é dos piores. Pra mim também é. Bom, mas então entendemos essa coisa da mente, né? A mente são essas criações, essas coisas que vêm. E não é a gente que controla, se você for pensar, né? Eu não controlo o pensamento que vem. Só que o que a gente faz? Eu não controlo, mas muitas vezes eu seguro ele. Vem um pensamento, aí eu me identifico com ele e falo, esse pensamento aqui eu vou ficar com ele. Aí você fica martelando nele. E a ideia de uma mente clara é você conseguir perceber que ela é uma coisa fora. Né? Pro yoga, ela não é eu. A minha mente não é eu, é uma coisa fora. Você é o observador dela. Exatamente. Então a gente treina deixar a mente falar. Então essa ideia de que o yoga é parar a mente, eu acho equivocado, porque muitas vezes a mente não para. Mas mesmo assim você pode estar fazendo um movimento de yoga que é de deixa ela falar. Observa ela. E se reconhece diferente dela. Não controlador dela. Né? Porque eu não controlo mesmo. Tem várias vezes que eu queria pensar uma coisa e eu não penso. Tem horas que eu não queria pensar uma coisa e eu tô pensando, né? Então não é você querer controlar a mente, mas eu entender que ela não sou eu. Né? E é interessante que quando a gente pacifica um pouco essa mente, eu consigo botar essa mente no lugar dela, eu acesso o meu outro corpo, que é o corpo que a gente chama de Vignya Maya Kosha. Essa palavra Jnana, né? Que é Vignana. Jnana significa conhecimento e Vi significa especial. Então é um conhecimento mais elevado, conhecimento especial. E é interessante que as nossas relações e sensações entram aqui. Então, para o yoga, a gente valoriza mais uma sensação do que um pensamento. A gente fala, tira do mental e traz para cá. Para a sensação. O que você está sentindo aqui? Eu estou sentindo aberto. Eu estou sentindo fechado. Isso é mais relevante para nós numa tentativa de compreender o presente do que uma idealização, que sempre está baseada no passado. Né? Tudo que eu tenho de informação na minha mente é do passado. No agora é sempre sensação. Né? Que depois a gente intelectualiza e tenta explicar a sensação, e aí isso se registra na mente, pelo menos assim que o yoga entende. Né? Então esse quarto corpo mais sutil, o penúltimo, né? Ele é um corpo de sensação baseado no que está acontecendo. É o que a gente pode chamar de intuição também. Né? Que é um tipo de informação, de conhecimento que eu tenho, mas ele não é baseado em racionalização de nada. Às vezes eu tento racionalizar, eu nem consigo, e às vezes até saio desse conhecimento que é mais elevado, pela perspectiva do yoga, para eu tentar explicar. E aí quando eu explico uma sensação, eu perco a sensação. Né? É aquela coisa de quando você vai querer explicar a piada. Você está rindo da piada, você tenta explicar, você para de rir. Né? Você sai da experiência e parte para uma intelectualização. E aí o último corpo que a gente acessa é o que a gente chama de Ananda Maya Kosha. Ananda muitas vezes é colocado como bem-aventurança. O que eu entendo é uma tradução ok, mas eu não curto muito porque passa uma ideia de que é sempre bom. Né? Sendo que esse último corpo que a gente acessa é o corpo do desfrute da experiência da forma como ela se apresenta.
e que pode não ser bom, mas é um desfrute completo também. A gente deveria desfrutar de maneira completa, inteira e integral daquilo que está se apresentando. Mesmo que seja uma sensação de dor. Né? Vive aquilo, aprende com aquilo, desfruta daquilo mesmo não sendo bom. Né? Então esses são os diferentes corpos e como é que a gente transita entre eles. Então, lembra que eu falei que se eu tô com o corpo chamando a atenção, eu não consigo acessar os corpos mais sutis, né? Sim. Mas tem uma coisa que é interessante de colocar aqui, que é o caminho inverso também é importante. Então vamos dizer que eu tô com uma coisa muito mental. Eu tô com uma ideia. Vamos voltar para aquele exemplo, terminei com a minha namorada. Tô com aquela ideia fixa. Ah, eu quero ela de novo. Ah, eu amo ela. Tudo, como eu falei, ideia. Né? Não é sensação, é ideia. Às vezes você tá sentindo no peito, mas você tá sentindo por causa da ideia que você tem. Às vezes ela não tá ali, mas você fica sentindo ela porque sua mente fica trazendo aquilo de volta. Como é que você sai disso? Porque lembra, eu falei, a gente só consegue acessar o mais sutil se eu pacificar isso. Mas se isso aqui tá falando muito alto, eu trago pro mais bruto. Então, às vezes eu estou sofrendo, o que eu faço? Sai para dar uma corrida. Traz para o corpo. Que aí eu embruteço, nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que deu para entender. Né? Eu embruteço um pouco aquilo que está acontecendo, eu saio da minha camada mental, vou para a camada física, ela me tira o foco do mental. Eu estabilizo e aí eu vou fazendo o trabalho de sutilização de novo gradual. Que boa tática. Então muitas vezes a gente pode ir sutilizando, mas se uma delas está travada, volta. Faz a maior diferença mesmo, porque quando a gente tá triste ou com alguma obsessão assim, né, na cabeça, e a gente sai pra malhar, a gente acha que não vai ser bom, mas é bom. É ótimo. Porque desliga um pouco e bota uma caminhada, né? Exatamente. E aí vem os hormônios também que ajudam, né? Realmente. Varrer a casa. Brincar com o cachorro que você tá ali sentindo sair pelo. Pra descer com o cachorro, às vezes é suficiente. Exatamente. Sai um pouco daquilo. E como o yoga explica isso é justamente que você faz esse caminho de volta nos corpos para depois você sentir isso utilizando com tudo mais estabilizado. Né? Então essa ideia que não é só ir pro sutil sempre. Né? Hoje em dia tem essa ideia, não, porque tem que sutilizar nem sempre. Dá para usar isso a seu favor de uma forma ou de outra. Exatamente. É você usar de acordo com o que a realidade pede. Muito legal. É sempre essa coisa de tentar atuar no presente. Né? E aí, o que mais que a gente pode fazer para trabalhar a mente, que acho que é um dos maiores issues, né? É uma das coisas que a gente está mais falando sobre até por conta das dificuldades, as síndromes de pânico, depressão, tudo que a gente vê por aí, cada vez mais, por causa dessa loucura que a gente vive, que não para, que é muita informação, que é muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, é tudo muito, muito, muito. E a gente tem culpa até quando não tá no muito, muito. Você tá parado assim um tempo descansando, você já tem culpa. Você fala, meu Deus, tô fazendo nada, alguém te liga. O que você tá fazendo? Nada, é horrível. Você fala, não, tô fazendo alguma coisa, tô aqui, tô não sei o que. Tô na correria. Né? Tô na correria, total. Que mais que a gente pode usar a nosso favor para tratar a mente? Boa, vamos lá. Tem como, pela perspectiva do yoga, tem uma pedagogia muito clara para isso. Mas antes disso, vamos voltar na ideia dos sofrimentos, porque isso vai fazer parte, né? Tá bom. Então a gente falou que tem os dois primeiros causas de sofrimento, as duas primeiras causas de sofrimento, que a gente falou que é uma má compreensão da realidade, quando eu confundo eu com o meu, lembra? E tem a outra causa de sofrimento, que é quando eu confundo os meus papéis. Né? A terceira e a quarta causa de sofrimento são como se fossem dois lados da mesma moeda. Né? Que é o que ele chama de raga e dvesha. Raga é o que a gente pode chamar de apego, desejo. E aí entra uma coisa muito interessante que é diferente da psicologia. Então a gente vai discordar um pouco. Vamos ver. Mas que para esse texto, né, do yoga que fala sobre o funcionamento da mente, o desejo e o apego são a mesma coisa. E o outro lado dessa moeda é a aversão, a repulsa. Né? E ele fala os dois sutras, né, os dois versos que ele fala sobre isso são iguais. Né? Ele fala Sukhanushai Ragaha e depois Durkhanushai Dveshaha. Então ele usou duas palavrinhas aqui que eu já falei hoje. Sukha e Durkha. Sukha é uma sensação boa. É bom. Anushai é um conhecimento que eu trago do passado. Então o raga, que é isso que a gente chama de desejo ou de apego, é quando eu pego um conhecimento do passado e quero viver ele agora. Ou seja, ontem eu estava na casa da minha mãe, eu comi um doce maravilhoso. Queria comer esse doce agora, hein? Ele não condiz com a realidade. Né? Só que eu fico desejando esse doce ou tendo apego a esse doce porque eu vivi aquilo no passado. Agora eu nem estou precisando dele.
mas eu queria. Né? Então o desejo e o apego para nós entra aqui na mesma caixinha, né? Que é só porque eu tive algumas experiências no passado, eu ao invés de estar aberto para a experiência que está acontecendo, eu fico querendo trazer aquilo para cá. Só que qual é a diferença do passado para o presente? 100%. Outro contexto. Mudou tudo. Tudo. Né? E aí se eu fico querendo viver a experiência do passado agora, eu vou sofrer. Essa é a ideia. Né? E eu vejo isso muito até dentro do yoga, né? Tem uma história com um aluno meu que muito foi a ilustração perfeita disso, né, para mim. A gente estava fazendo uma técnica de pranayama, né? Tava dando uma semana de aulas de pranayama, tava lá com um aluno, fazendo a técnica e tal. Acabou a aula e veio, caraca, Caio, eu senti um negócio incrível, foi ótimo, pá. Eu falei, que legal, beleza. No dia seguinte a gente foi fazer outra prática. E ele foi lá, ficou fazendo, acabou a prática, ele falou, pô, Caio, não consegui sentir aquilo que eu senti ontem. Eu falei, tropeçou no apego ou no desejo. Porque ele, ao invés de estar aberto para sentir a nova experiência, ele ficou querendo sentir aquilo de ontem. Sim. É quando você vai no restaurante e fala, pô, mas não estava tão bom quanto o passado. Isso acontece muito. Ok, mas será que tá bom também? Né? Sim. Por exemplo, a minha mãe... Tô falando pra caramba da minha mãe, te amo. Minha mãe tem intolerância à lactose. Né? E aí, durante muito tempo... Ela ficou procurando alternativas ao queijo, que o queijo é um grande vício de todos nós, né? Quando ela está procurando alguma coisa para substituir o queijo, ela está querendo sentir o gosto do queijo que ela já sentiu. Ela está comparando com aquele. Ela está comparando, nunca vai chegar. Nenhum vai substituir. Só que assim, se você não comparar, prova isso aqui como outra coisa. É gostoso também? Boa. É. Então, já deveria servir. Mas como a gente fica preso em outras referências, e não que as referências não são válidas, elas são super, né? Total. Só que como referência, não como reverência. Sim. A gente confunde muito a referência com a reverência, né? Aí vira o queijo, não, porque queijo, hare queijo, santo queijo, né? Porque eu tô reverenciando aquela ideia, aquela coisa que eu senti no passado. Não condiz mais com a realidade. Igual você vai conhecer uma nova pessoa e fica se lembrando do seu ex, que você ainda gosta, aí você fica comparando, ou né? Até com o seu próprio Nunca namorado, você fica lembrando de uma época assim, assado. Mas só um parêntese, qual foi o ponto que você falou que seria diferente na psicologia? É porque dentro do yoga a gente fala que o desejo é uma causa de sofrimento. É algo que a gente deveria evitar. Eu já vi muito dentro da psicologia, a gente fala que o desejo é um motivador, né? É aquela força que motiva. Né? Deve ser um pouco dos dois, né? Pode. E eu acho que, na verdade, são formas... A gente está falando de palavras. É totalmente de palavras, porque, na verdade, eu acho que quando você fala de desejo, é só para não ficar apegado àquilo, né? Exato. Mas, assim, então, você explicou exatamente bem, né? O contexto que aquele desejo veio, que você está se remetendo ao momento, né? E aí você sai do agora para se abrir para essa nova opção. Exato. Essa nova pessoa que você está conhecendo, essa nova comida que você está tentando achar um substituto. Você está buscando aquela sensação, né, de um desejo, mas, assim, muito... nesse contexto. E o desejo que a gente fala é aquele da falta, né? Da falta te levar de você te mover, da falta te mover. Porque o ser humano tende à inércia, se deixar, ele quer ficar lá no paraíso perdido do útero da mãe, ele nem nasce, né? Que Freud chamou de paraíso perdido, seria ficar lá no útero, nada te falta. Você não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem tristeza. Não tem abandono, não tem nada, né? Tá tudo ali. Quer dizer, até tem, porque hoje em dia a neurociência já mostra que o feto já sente quando a mãe não tá rejeitando um pouquinho e tudo mais, enfim. Não é tão simples assim. Mas ainda é muito uma sensação de conforto, né? Bolha, de prazer. Aquela ideia da bolha. Então, acho que é só essa ideia, né? De que pra gente sempre buscar não ficar estagnado. Acho que é mais nesse sentido, que também eu até utilizo alguns conhecimentos da psicanálise, mas eu já integro com outra visão, mais transpessoal, né? Que liga com a espiritualidade. Então, já é um olhar mais amplo desse desejo. Né? Mas é mais nesse então, sentido. Aí não seria oposto. Assim. É porque eu já dei aula para muito psicólogo, né? E aula desse texto, né? Do mapa da mente. Entendi. E muitos falavam, mas o desejo é uma coisa que a gente usa muito. E aí, sempre que eu explico a forma de entender, eles falam, não, pode crer. Então, eu usaria outra palavra para explicar. Então, na verdade, eu tô até aqui pensando, mas assim, é só para não deixar isso te tirar do momento. Eu sempre falo muito isso, né? Nos nossos estudos e tal, de poder da mente, de física quântica, de ser co-criador da realidade e tudo mais. Mas assim, de você não ficar ali apegado até no futuro que você quer criar. Né? Ou até, sem falar de física quântica, você tá lá, que eu também sou coach, né? Então, assim, você tá lá trabalhando uma meta.
mas ficar aqui no agora, né? Por isso que mindfulness, meditação, tudo isso está tão em alta. Porque é o que a gente mais precisa, não ficar ali só focando no futuro, nas metas que você ainda não alcançou, que você quer alcançar, e deixar de ser grato porque já faz parte do seu momento hoje. Por esse presente, esse aqui agora, né? Que é um presente. Exato. Né? E aquela ideia de fazer o melhor que você pode agora. Então acho que é o meio termo, como sempre, a gente sempre chega nessa conclusão também, né? O caminho do meio. Ter um desejo para você poder também ter algo que te inspire, né, a alcançar outras coisas e tal, mas não esse desejo que te tira do agora e que te deixa no vício, no apego e no passado. Porque yoga não fala para você ficar lá parado meditando, né? Fala sem pra desejar você viver nada. A vida Exato. Com essa visão mais ampla, diferenciada e buscando sempre estar... escolher não, porque não é uma escolha, né? Mas sempre fazer a melhor opção. Sempre reconhecer a melhor opção. Reconhecer a melhor opção, mas pra não mim, é a grande você. palavra não é pra não ter desejo, porque É. não tem como não ter desejo, né? Só pra não ficar apegado ao desejo. Acho que a grande diferença é essa. Se manter aberto, né? É. Tem uma passagem desse texto, né? O Sutra 18 do 2º capítulo, que ele fala justamente qual é o propósito da vida pela perspectiva do yoga. Qual o propósito da vida? Ter as experiências e se livrar delas. Ter as experiências E se abrir para as próximas. É você não ficar preso nelas. É assim, você tá aqui... Calma aí, você falou com muita naturalidade Muito uma coisa bom muito isso aí, impactante. Então vamos. Ter as experiências e se livrar delas. E se abrir para as próximas, né? Gente, eu adorei. Em geral, né? Generalizando, é o desapego. Exato. Né? Deixar ir, vivenciar. Exato. É você mas ok, ter sou as grato, experiências, estar ali presente, fundo viver nela de verdade. aquilo. Mas depois se deixa abre aí. para o próximo. Uau. Aquele exemplo do praticante que estava fazendo a técnica de respiração, ele não fez isso. Ele teve uma experiência, foi fundo nela, mas aí na próxima ele quis trazer aquela de volta. Então ele não se abriu para a próxima. Essa questão da impermanência entra no que a gente falou, que é um dos maiores desafios, né? Que é tudo que é bom a gente quer que dure. A gente quer manter, a gente quer aprender, a gente agarra, a gente fala, não vai não, fica aqui. Deita, edredom, fica aqui. Ursinho, abraço, fica junto não aqui. só uma situação, mas como uma pessoa, ou como uma parte da gente, que a gente não quer que acabe, você está fechando um ciclo, um trabalho, ou uma fase de vida. Fechou ali os 30, os 40 e tal, e você fala, não vai, você fica segurando. Exato. Mas como deixar ir? Então, vamos chegar lá. Mas antes, eu quero falar dos últimos 2 causas de sofrimento. Tá. A outra causa de sofrimento é o oposto disso que a gente falou. É quando eu tive uma experiência ruim no passado e eu fico querendo repelir ela do agora também. Vou dar um exemplo bobo, mas que a gente entende, né? Vamos supor que a minha mãe... mas isso é mentira agora, isso é só um exemplo. Tá? Que a minha mãe, quando eu era criança, ela me dava sempre berinjela cozida na água, sem tempero, sem nada. E aí eu comia aquilo... Não gosto. Eu adoro berinjela, tá? Mas eu comia berinjela e não curtia. E aí eu cresço falando, eu não gosto de berinjela. Aí eu tô aqui em São Paulo, depois do podcast, eu vou almoçar num restaurante maravilhoso que tem a melhor berinjela de São Paulo. Exatamente. Estrela Michelin da berinjela. Eu falo, eu não gosto de berinjela. A gente faz isso muito. Né? Porque eu tô preso numa experiência do passado que não condiz com essa berinjela que tá na minha frente. E eu deixo de vivenciar a experiência que tá se apresentando na minha frente por causa de uma aversão ou uma repulsa por causa de experiências do passado. De uma memória. Né? Exatamente. E que, de novo, as referências elas são ótimas. A gente deve usar como referência. Olha, nunca fui muito de berinjela não, mas deixa eu ver. Deixa eu me abrir para essa aqui, exatamente. Quem sabe, porque é uma nova experiência. Né? Então... esse apego e essa aversão, eles são meio que a mesma coisa quando eu quero vivenciar ou não vivenciar agora por causa de alguma coisa do passado. Né? E a última causa de sofrimento é o medo da morte. Que isso ele fala que até os mais conhecedores passam por esse problema. Né? Porque o medo da morte, ele diz que é o mais difícil de você não ter. E o medo da morte é o que desencadeia qualquer outro medo. Por essa perspectiva, né? Ou seja, eu tenho medo de perder o emprego porque eu tenho medo de não ter onde morar, eu tenho medo de não ter onde comer, eu tenho medo de ir pra rua porque eu tenho medo de morrer, no final das contas, né? Então as 5 causas de sofrimento, dando uma resumida aqui, é a má compreensão da realidade, a confusão do eu com o meu, a identificação equivocada com os papéis que você tem que exercer, o apego, a aversão e o medo da morte. Né? E aí, como é que a gente cuida disso? Né? Que eu acho que é o grande lance, né? Como é que eu diminuo o sofrimento? E eu acho que dentro do yoga isso aqui é o ouro, assim, é a essência, é o pulo do gato, né? Patanjali traz uma proposta pedagógica, né? Que a gente deveria usar em tudo, principalmente dentro do yoga, e que não é usado,
E é uma pedagogia que compõe 7 passos, tem 7 etapas, né? A primeira etapa dessa pedagogia é identificar o sintoma e pacificar ele. Por exemplo, terminei meu relacionamento, estou sofrendo. Identificou que está sofrendo, está doendo aqui, não está? Tá doendo aqui. Como é que eu pacifico isso? Sei lá, do teu jeito. Porque, por exemplo, às vezes, para mim, pacificar uma sensação de peso, de aperto no peito, pode ser sentar no piano e tocar. Que toca muito bem, inclusive, Obrigado. que eu já vi. Mas às vezes para você não. Talvez se você não sabe tocar piano, você vai sentar no piano e falar, coisa ruim. Ou ir para aula de boxe. Exatamente. Cada um de nós deveria cada vez mais estar ligado em o que me pacifica um pouco. Às vezes é ir dar um mergulho no rio, na praia, passear com o cachorro, sair para dar uma corrida, fazer um boxe, fazer uma atividade física, ou ir estudar alguma coisa, ou fazer uma prática de pranayama, ou fazer uma prática de asana. Pode ser qualquer coisa. E o texto mesmo diz, qualquer coisa serve. Pegar um sol, né? Pegar um sol, ali só para pegar um sol. Exatamente. Só não vai sair para comer uma panela de brigadeiro, fazer uns troços que você acha que vai te pacificar, mas vai gerar outro problema, né? Nem encher a cara, né? Encher a cara, usar droga, né? Isso é sempre importante de ser colocado, porque a ideia aqui é você pacificar sem gerar outro problema, né? Sem gerar outro sofrimento, senão não é pacificar só momentaneamente, é pacificar e ficar pacificado. Se pacifica naquele... Não, mas é momentaneamente sim. Ah, tá. Porque a ideia é eu pacifico naquele momento, eu não tô curando, sabe? Se eu toco piano e terminei o meu relacionamento, eu não tô curando o meu apego, aquela dor. Eu tô pacificando um pouco naquele momento. Dá uma acalmada. Mas por que eu quero pacificar o momento? Para eu tirar um pouco o véu e olhar para a realidade com mais clareza. Tá. Então vamos supor que eu terminei com a minha namorada e tô aqui naquele sofrimento. Ai, meu Deus, papapá. Quero ligar para ela. Não, eu vou ligar para ela porque ela tem que ouvir umas verdades agora, né? E isso tô sendo regido pelo sofrimento, pelo apego. Aí vem aquele amigo e fala, Caio, calma, toca aí o teu piano. Aí eu toco meu piano, aquilo pacifica um pouco o sintoma. E aí eu olho para aquilo e falo assim, pô, óbvio que eu não vou ligar para ela. Não tem por que ligar para ela agora. Né? Porque eu tô com um pouco mais de clareza. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é, agora que você está com mais clareza, vai investigar a causa. Eu só deveria investigar a causa quando eu tô com uma mente clara. Se eu vou investigar a causa com a mente em turbilhão, eu não vou conseguir acessar. Então, sempre antes de investigar a causa, você deveria trazer uma pacificação, uma estabilização da mente. Só que a gente, esperto, só que não, que é, né? A gente, quando pacifica, você fala, agora eu vou viver. Agora eu vou viver tudo que eu tenho direito. E você não aproveitou aquele momento de clareza para fazer uma investigação importante da sua vida. Que teria a ver com desfrute, né? Que você falou. Porque aí, desse ponto, porque eu estava aqui pensando, né? Como é que a pessoa vai desfrutar disso, né? E aí, assim, nesse ponto, ela primeiro tem que pacificar aquilo para ela poder se descolar um pouco e conectar um pouco com o observador, né? Exato. E aí sim ela vai desfrutar nesse sentido, sei lá, até desenvolve um pouco mais. Como assim desfrutar, né? Não, fala desfrutar no sentido de... Porque eu captei, mas eu fico pensando, né, nos espectadores lá, assim, como que é legal. Uma coisa ruim, né? Como realmente desfrutar de um sofrimento, né? A gente só vai conseguir... Lembra que para eu chegar naquele corpo de desfrute, o resto tem que estar estabilizado. Então, para eu acessar o desfrute, eu tenho que estar com corpo, energia, mente e sensações estabilizadas. E quando a gente está em sofrimento, é muito difícil estar com isso tudo estabilizado. Né? Então, primeiro pacificou lá, equilibrou o corpo, aí depois pacifica a mente, a energia, com o que você gosta de fazer, por exemplo, igual você deu o exemplo do piano, né? Eu dei o exemplo de pegar o sol. Aí, daquele momento, você observar o que você está vivenciando. Aí você consegue, de fato, olhar para aquela realidade e falar, pô, pode crer. Como é que eu desfruto disso? Eu desfruto entendendo. Eu desfruto tendo um discernimento. Caramba, pode crer, olha só. Eu tô sentindo isso aqui, não é porque eu preciso dela de novo, na verdade, isso é apego. Então, com a mente clara, você vai investigar a causa. E a causa que eu tô falando aqui... Não necessariamente é a causa, porque na minha infância, o meu pai, blá, blá, blá. É do tipo assim, a causa, essas 5 causas de sofrimento, qual é a que está te regendo? Então não preciso ir na causa do fato. Né? O yoga é um pouco mais prático disso, assim. Não precisa chegar no fato não, mas é o quê? É apego? Ah, tá, então é apego. É medo? Ah, então é medo. É confusão? Ah, então é confusão. Mas eu só consigo ter essa clareza se eu tiver... estabilizado, pacificado, né? Porque, voltando para esse exemplo que eu acho que ele é fácil de entender, né? Eu terminei com a minha namorada e eu quero ela de volta. No momento de confusão, de apego, eu acho que eu preciso daquilo. Quando você tira um pouco isso e pacifica, você vê, não preciso,
eu tô querendo repetir isso porque no passado era bom. Mas olha só, nos últimos dias não estava nem bom. No último ano já não estava bom. E aí você começa a olhar com mais clareza e ver, pode crer. Então isso que eu tô sentindo agora é apego. E aí você identifica qual é a causa. E esse é o passo 2. Esse é o passo 2. É só identificar a causa, não é nem curar ela ainda. Tá. Identifica a causa. É o passo 2. De 7. De 7. Tá. As 4 primeiras são as mais importantes, tá? As 3 últimas são muito avançadas. Muito avançadas. Tá. Não são pra gente ainda não. A gente ainda tá nas 4 primeiras aqui. Legal. Mas aí o terceiro passo, né, dessa pedagogia é, a partir do momento que você pacificou o sintoma e identificou a causa, identifica para onde você quer ir. Né? Por exemplo, o que esse texto propõe é, o lugar para onde a gente deveria querer ir é um lugar de discernimento. É um lugar em que eu consigo separar as coisas, né? Mas é muito importante a gente entender para onde eu quero ir, porque aí tem o 4º passo, que é identifica qual é a ferramenta ou o veículo que te leva para lá. Né? Porque qual é o lance? Esse exemplo eu sempre gosto de dar, né? Eu tô em São Paulo. Aí eu falo assim, caramba, queria ir para casa. Vou pegar um ônibus de São Paulo para casa, só que eu moro em Paraty. E aí eu volto falando aqui no podcast. Caramba, galera, eu fui na rodoviária Tietê e peguei o ônibus Costa Verde. Ele me levou em casa certinho. Só que aí a pessoa mora no Macapá. Aí ela vai, o Caio falou que o ônibus certo é o ônibus Costa Verde. Ela vai pra rodoviária, pega o Costa Verde e vai deixar ela em Paraty. Não é só porque o ônibus foi bom pra mim, que ele foi bom pra você. A ferramenta pode ser diferente. E hoje em dia a ferramenta tem que ser diferente, porque todos nós, em cada momento, somos diferentes. Então, dentro do yoga não deveria ser aquela coisa, faz essa técnica porque ela é boa pra todo mundo. Ela vai te levar pro lugar que você quer. Tá te tirando do lugar onde você tá e tá te levando pro lugar que você quer. Então eu preciso identificar onde eu tô e para onde eu quero ir, para que aí eu possa fazer de fato uma escolha que me tira daqui e me leva para cá. Senão eu tô indo para qualquer outro lugar e não é essa a minha intenção. Nesse exemplo do namorado, né? Se ele não te trata do jeito que você quer, e aí nesse momento de calma, no momento de desespero, você quer ligar, você quer fazer alguma coisa, quer ele de volta. Aí você entende que é um apego, que é alguma coisa. E aí depois você lembra aonde você quer chegar, que é um relacionamento saudável. Mais ou menos isso. Exatamente, não é perfeito. Pô, eu quero um relacionamento saudável, em que a gente pode ser aberto, um relacionamento aberto no sentido de você poder se abrir com outra pessoa, né? E você ter uma troca justa, você ter uma coisa que é lembrar orgânica. O objetivo. Exatamente. Né? Aí você olha, pode crer. Então, para isso, será que esse meu ex-namorado, que é o veículo, será que ele me tira daqui e me leva para lá? Ele é o ônibus, né? Exatamente. Será que ele é o ônibus correto? Aqui que eu quero pegar? Exatamente. É muito saber o que quer mesmo, né? Porque é aquela famosa frase, né? Quando você não sabe onde quer, para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? E é muito essa ideia. Até para dieta, para tudo. Para tudo, né? Exatamente. Tudo. Essa pedagogia é uma pedagogia para que você tenha clareza. Não é para que você bote o pé na cabeça e faça uma postura tal, né? Mas até para você botar o pé na cabeça, você tem que identificar. Peraí, como é que tá o seu quadril? Pacifica o quadril. Abre espaço, identifica por que o seu quadril tá preso. Aí você identifica, você quer botar o pé atrás da cabeça pra quê, meu cidadão? Não precisa, né? Mas aí, quando você vai tendo essa clareza, você vê, caramba, pode crer, nem sei por que eu tô fazendo isso. Total. E quando eu trago isso para os meus alunos, né, muitos deles falam, caramba, pode crer, eu tô fazendo um troço há muito tempo que eu nem sei por quê. Automático. É porque todo mundo disse que é bom. É porque a outra pessoa disse que todo mundo faz agora, né? Porque hoje talvez você tá com uma dorzinha ali, hoje talvez você sentiu que tá mais travado ali, então tal asana você não precisa fazer. Exatamente, né? exatamente. Então, essa coisa do asana é muito importante, né? O asana são as posturas, né? Só lembrando para quem não conhece, que as posturas, elas têm consequências, né? E que a gente deveria observar isso. Dá um exemplo, só pra gente, e que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? Vamos dizer que eu sou uma pessoa muito agitada e muito solta. É o meu caso. Eu sou uma pessoa muito... Eu não sou aquele professor de yoga que fala assim baixinho e que tá vestindo a túnica laranja, né? Eu sou um cara agitado, me mexo pra caramba, falo alto. Inclusive, engraçado, eu já recebi vários feedbacks assim, você não parece professor de yoga, você fala muito rápido. Eu falo, prazer, sou eu, né? Eu não sou ele, né? Mas enfim. Vamos supor que eu sou um cara agitado e com o corpo muito solto. Eu sempre tive mais facilidade com flexibilidade, eu tenho frouxidão ligamentar, meu ombro sai do lugar. Né? O que eu gosto de fazer? Uma prática que é toda solta, que é mais agitada, que é mais movimentada. É o que eu preciso? Não. Mas se eu for só seguir o que eu gosto, provavelmente eu vou continuar gravando o que eu já tenho.
Uma pessoa agitada vai procurar uma prática de vinyasa flow, super movimentada e linda e fluida. E ela sai da prática igual ela entrou. Agitada, verdade. Toda solta. Vai fazer o rata, né? Exatamente. E a mesma coisa, o contrário, né? Uma pessoa preguiçosa, lenta, ela vai procurar um yin yoga, que ela vai, me bota numa postura que me larga, me dá uma almofada, inclusive. E fica lá. Sendo que é o oposto do que ela precisa. Né? Hoje em dia, como o yoga está virando esse lugar de bem-estar, a pessoa quer uma coisa que ela gosta. Só que isso muitas vezes agrava o que ela tem. Não é o que ela precisa, falou muito bem. Tem muitas pessoas que chegam agitadas, fazem uma prática e que você acaba a prática se sentindo bem, eu vou falar sobre isso, inclusive o porquê, mas enfim, você acaba a prática se sentindo bem e você continua a vida, mas não mudou o que você precisava. Não trabalhou, não trabalhou o que você precisava. Eu sou muito agitada também, Sagitário com Aquário, e as primeiras práticas eu falava, gente, será que eu vou aguentar? Ficar lá na rata, tempão na mesma posição. Respira. Exatamente. Você fica, aí você já tá assim, já foi? Será que o professor respira esqueceu mais, de mim? Respira, fica aí com uma calma. A pessoa vai abrir os e-mails, eu acho, enquanto você tá lá respirando. Exato. E aí eu falava, gente, mas é exatamente o que eu preciso. Entendeu? Exato. E é muito mais essa coisa... Eu fazia box antes. E aí eu só agravava o meu... total. E aí a yoga realmente foi que me acalmou. E é buscar o yoga de acordo com o que você precisa, e não só de acordo com o que você gosta. Porque senão existe uma grande chance de você tá agravando o que você já tem. E é muito fácil você se sentir bem depois de uma prática de yoga, porque essas práticas de yoga sempre acabam com um relaxamento. Então você pode fazer o que for, faz um box, sai pra correr, e depois bota uma musiquinha e fica lá largado. Vai adorar. Vai adorar, você vai sair, nossa, como eu tô ótimo. Óbvio, você acabou de fazer um relaxamento. É que nem você fazer uma massagem, nossa, eu tô ótima, mas às vezes a massagem não era o que você precisava. É mesmo. Eu já ouvi que uma tática assim, pra tudo que você vai fazer, sempre termina bem. Teve uma discussão, mas no final fala, pô, mas você tá tão bonito, me dá um abraço e tal, porque a pessoa lembra só do final. Exato. E aí, as práticas de yoga, hoje em dia, as práticas de asana usam isso. Não acho que é de maldade, mas elas usam isso, né? A pessoa acaba a prática e fala, nossa, eu tô ótima. Mas não mudou nada do que você é. Só uma curiosidade aqui, que talvez outras pessoas também tenham a mesma, que eu falei a yoga. Falei errado, porque aqui no Brasil é a yoga e lá fora é o yoga, né? Aí... Qual a diferença? Yoga é em japonês? Não, yoga é uma palavra indiana, do sânscrito, tá? E ótimo ponto, porque eu acho isso muito importante e as pessoas discutem sobre isso. Eu costumo, inclusive, falar, você não passou nem da primeira palavra ali do sutra, porque você já está discutindo sobre uma questão que não está aqui, né? A comunicação, ela serve para comunicar. Então, o yoga, a yoga, a yoga, também acho. Comunica igual, né? E vamos entender o que é. Em português, o correto seria a yoga com i. Existe a palavra em português, se você for no dicionário Aurélio, tem lá, a yoga com i. Que quando a gente aprendeu pequenininho, lá nos anos 90, era a yoga. Em sânscrito, yoga é uma palavra masculina, e ela é com Y. E o O é fechado. Não existe o vocábulo O aberto em sânscrito. Igual em japonês, por isso que eu perguntei. E eles também praticam, né? Eles também praticam, mas são outras vertentes, né? Mas então, a palavra no sânscrito correta seria o... Quer dizer, não seria nem o yoga, né? Seria yoga, né? Mas é um puritanismo que eu acho que é muito desnecessário. Quando a gente está conversando. Né? É claro que se você vai fazer um cântico que você tem que falar as palavras corretamente, aí você deveria ser um pouquinho mais estrito, sim, em relação à pronúncia. Sim. Mas aí eu vejo as pessoas se preocupando muito com o yoga e todas as outras palavras falam de qualquer jeito, porque ninguém sabe mesmo. Aí o yoga fica discutindo se é com I, com O, com O, com U. Né? E assim, então o correto em sânscrito seria falar yoga. A gente está falando em português. Exato. Então, o yoga seria o em português correto, mas a real é que a gente entende os dois. Total. É igual, a gente sempre fala sobre isso, né, Lil? Que a gente fala, igual eu vou ficar falando assim, tô com stress. Exato. Agora já existe a palavra estresse. Vou pra Paris. Onde você estava nas férias? Estava em Paris. Vou pra New York. Vou acessar o Instagram.
Né? Mas é legal ele falar, porque eu sempre falei yoga. A yoga, né? Que é como eu aprendi quando era pequena e tal. Mas, às vezes, parece que você tá falando errado, porque hoje em dia todo mundo fala yoga. Parece que o yoga é o certo. Tem gente que diz que yoga às vezes, é o certo, mas a gente tá no Brasil. Exatamente. Às vezes eu acabo falando um pouco dos dois, porque eu tive um professor que falava muito essa coisa que era yoga, não sei o quê. Então, meio que pra dar a entender que você tá estudando e tal. Mas, assim, parece na que você prática... só sabe mesmo se você falar yoga. Eu acho que pode falar os dois. É o que Tudo você falou, bem, tá comunicando. E eu acho que também, às vezes, o cara tá super preocupado se é yoga ou não é yoga, é o quê? É apego, pô. Voltou pra causa do sofrimento, entendeu? Não condiz nem um pouco com a realidade, você tá se comunicando com uma pessoa, ela falou yoga, não muda nada. Ah, não, mas porque... Não muda nada da essência, né? Não muda nada. É chato, né? Não muda nada. Então, vira apego. Vira aquela coisa que eu falei de não ser uma referência e vira uma reverência. Isso, verdade. E, então pode falar o que vier na mente primeiro, pronto. Exato. Pra mim, sim. Eu sei que tem pessoas que discordam de mim. E aí vem uma galera com um discurso. Mas você não fala karaté, você fala karatê. Mas karatê, em português é karatê, né? Em português, com acento circunflexo. São palavras que já foram absorvidas. Exato. Né? Pro yoga ser yoga em português, teria que ter o acento circunflexo no O. Né? Só que não tem. Aí tem uma vertente que quer que agora só escreve yoga com acento circunflexo e fala que esse é o correto. Mas não é o correto em português. Entendendo que são línguas diferentes, né? É isso. Eu, quando estou em português, quando eu estou no Brasil, eu falo Alemanha. Eu não falo Deutschland. Né? Porque a gente está falando uma língua. Se um alemão vier aqui e falar Deutschland e você entender, beleza, ele está falando. Mas, ou se você for cantar o hino da Alemanha, aí você fala direito. Né? Exato. Mas como a gente está comunicou, segue a vida. Eu acho apego. Assim. Beleza. Caiozinho, é só porque o nosso tempo tá acabando. Eu queria aproveitar mais, eu queria fazer mais uma hora aqui. Fácil. Ou mais. Eu também. Né? Porque a gente ficou uma semana lá no Lapim, aí eu aproveitei muito. Eu sei que você tem tanto mais para compartilhar. Vou te chamar outras vezes. Boa. Mas vamos finalizar os 7 passos, aqueles 3 sublimes aí que a gente ainda não falou. E depois mais alguma coisa importante que você queira dizer. Beleza. Tá? Bom, então a gente falou dos 4 passos que são os mais importantes pra gente, né? Mas os 3 últimos passos... O primeiro deles seria eu adquirir uma certa estabilidade, porque lembra, identifica a causa e pacifica, identifica o sintoma e pacifica, identifica a causa, identifica para onde você quer ir e usa a ferramenta que te leva lá. Então aí você chegou lá. Agora que você chegou lá, busca entender como se manter lá. Busca manter uma certa estabilidade nesse lugar, que é difícil. Muitas vezes a gente chega, mas a vida fica te puxando, né? Então o terceiro passo seria como é que você sustenta, e esse seria o 5º passo, e o 6º seria como é que você não volta. Tentar manter estratégias para você não recair. E o último seria o que a gente chama de Kaivalya, que é a libertação dos seus condicionamentos. Ou seja, a gente age muito baseado em condicionamento. Né? Vícios, né? Que não necessariamente é um vício ruim. É do tipo assim, hoje eu acordei, comi um café da manhã que foi fruta. Tô ótimo. Amanhã eu vou querer fruta de novo. Isso é um condicionamento. Só que isso não necessariamente condiz com a realidade. Às vezes eu acordo com a digestão diferente, eu não deveria comer fruta, eu deveria comer outra coisa. Deveria comer uma batata doce cozida. Sei lá, tô dando qualquer exemplo, né? Mas se eu não tô conectado com essa abertura, eu tendo a seguir os meus condicionamentos. Então, o meu último passo seria eu me esforçar o suficiente para que eu consiga me libertar até dos condicionamentos. E aí eu consigo, de fato, estar integrado com a realidade que se apresenta. Demais. Mas basta você evitar Quer dizer, basta você estar consciente do condicionamento ou você tem que já ir treinando, por exemplo, então não vou ficar sempre comendo banana de manhã. Para evitar um condicionamento. Ou você pode, estou fazendo repetido mesmo, mas assim, eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Já é suficiente a conscientização? Já é suficiente. Você não tem que evitar. Não, estou só falando isso porque eu vejo várias pessoas falando do Dr. Joe Dispenza, né, e tal, que fala a questão do vício emocional, de condicionamentos, que todo dia é igual. E realmente eu fiquei observando, todo dia eu faço tudo igual mesmo, assim. Nesse sentido de acordou. Não, em termos de assim, levantou, fez lá a maçã, pegou. Eu não. Cada vez o café, o meu meio que sempre é bem, como taurino. Talvez você se identifique, não sei. Mas eu tô consciente disso, eu fiquei observando, mas é o que eu gosto de fazer de manhã. Todo dia, eu vou lá e como aquela mesma coisa em geral,
geral, entendeu? E realmente depois eu vou lá, pego meu cachorro, tarará, então é bem igual mesmo. Ela faz mas tudo assim, igual. Mas também várias outras coisas mudam, né, durante o dia, enfim. Mas esses hábitozinhos do cotidiano são iguais, não tem problema. Então, não é que você tem que evitar o condicionamento. Depende. Para muitas pessoas, sim, porque o condicionamento ele vai se reforçando. E muitas vezes, se você tem um condicionamento muito forte, isso pode atrapalhar a sua leitura da realidade mesmo. Então, por exemplo, se você tende todo dia a acordar e comer a mesma coisa, pode ser que um dia você acorde, às vezes até sem fome, mas por causa do condicionamento você vai lá e vai comer. Não, mas aí eu não faço isso. Às vezes eu não tem aquela coisa. Não, e às vezes eu mudo, porque às vezes eu falei, enjoei isso aqui. Sim. Eu sou super fico comendo direto e depois eu enjoei. Então eu respeito isso. Mas eu digo assim, desses pequenos hábitozinhos de você fazer aquela mesma coisa. Krishnamacharya, que é o professor que dá origem à linhagem de professores que eu sigo, que foi um grande personagem da renascença do yoga, né? Perdão. Ele falava que yoga é o exercício de você se livrar dos condicionamentos antigos e fazer novos todos os dias. Então, todos os dias você deveria reavaliar o seu condicionamento. Se esse não fizer sentido, você tira e cria um novo. E eu sou dessa, sabia? Não que você precisa mudar o tempo inteiro. Mas é porque você não está fazendo pelo condicionamento antigo. Você está fazendo porque você parou, você reavaliou, você enxergou e você reconheceu que agora é preciso fazer aquilo. Aí você faz esse novo condicionamento, porque o cérebro funciona assim. A mente funciona assim. Aí eu formo um novo condicionamento. Amanhã, deixa eu reavaliar de novo. Então, você não precisa necessariamente fazer diferente, mas a avaliação deveria ser constante. Eu acho que a avaliação eu faço. Tanto que às vezes eu falo, não vou fazer o caleidoscópio agora não. Não vou meditar agora não, vou meditar na volta. Isso. Entendeu? Pra não ficar também aquela pessoa totalmente metódica. Não, mas é só porque, tipo, eu não tô com vontade. Rotina, ela não sabe mais lidar. Não tô com vontade de fazer isso agora, né? Então já é uma avaliação. É que a gente já tá no tempo. Caiozinho, uma última coisa que você queira falar muito importante? Eu acho que a coisa mais importante que eu poderia falar é que a palavra mais importante é reconhecimento. A gente deveria sempre buscar reconhecer o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa e essa coisa me tira a clareza do que está acontecendo. Então tenta sempre reconhecer. Tenta sempre reconhecer o que é melhor que você pode fazer naquela situação com as ferramentas que você tem. Mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja o melhor, que a melhor pessoa do mundo poderia fazer. Mas se é o que você pode, você acha que é o que você deveria fazer naquele momento, faz. E depois que você faz, se estuda no processo. Vê se aquilo realmente cabe ou não cabe, se coube ou se não coube, para que você possa, né, reavaliar a sua rota, para que os próximos você possa acertar cada vez mais. Eu acho que esse é o processo. Maravilhoso! Lindo! Muito obrigada por ter vindo. Você é demais. Vai ser o primeiro, com certeza. Muito legal. Vou chamar mais vezes. Onde é que o pessoal te encontra? Bom, a minha escola se chama Yogalaya, né? Então, se você quiser me encontrar nas redes sociais, é Yogalaya _, mas você não precisa botar um underline, provavelmente é o que vai aparecer em primeiro no YouTube e no Instagram, são as redes sociais que eu estou mais presente. E também, se você quiser conhecer minha escola, é yogalaya.com.br ou escola.yogalaya.com.br. Bem simples, você vai me achar. Botar Yogalaya lá, já vem você, Botar Yogalaya vai aparecer. Já vem você. Yogalaya com Y, tá? Os dois Y. Os dois Y. Yoga com Y e Laia com Y. Eu também, tô no Instagram e no YouTube como Kelly Jabbour, direto. Kelly, KE, 2 L's Y, Jabbour, né? Jabbour. Beleza, meus amores. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. A gente adora ler os comentários de vocês. É super importante. É o feedback que a gente recebe de tudo que a gente preparou para entregar para vocês. A gente fica feliz. E até o próximo. Beijos. Tchau.